Bom, a primeira questão, aproveitem que é a única questão com bom senso que eu achei de Física Moderna da Unifam, até o momento. 2020/1, o radioisótopo cobalto-60 é usado como fonte de radiação. E você vai ver também que ela foca muito nessa parte de física nuclear, de radiação. Tá? É usado como fonte de radiação em radioterapia e esterilização de alimentos. Supondo uma amostra inicial de 20 gramas, o tempo necessário para que restem 12,5% da quantidade inicial e a massa restante do cobalto-60 após 20 anos são, respectivamente, e aí tem, considere uma meia-vida de 5 anos para o cobalto-60. Então, é uma típica, bem típica até, questão de meia-vida. Tá? Tem várias formas de fazer. Eu vou aproveitar que essa é a única questão que dá para realmente explicar com alguma coisa plausível, assim, de não que eu não seja plausível, alguma coisa que tenha a ver com o ensino médio, vou gastar mais tempo nela, já que tem chance de você aprender. Porque nas outras é mais decorar, ler livro de curiosidades, enfim. Então, vamos lá. Vou fazer uma coisa aqui. Aí. Uma maneira, acho que a maneira que mais força bruta, mas é que dava, porque esse percentual é um submúltiplo, como que eu posso falar? É um divisor de 100, né? 12,5 é um divisor exato de 100, de 100%. Então é como se fosse dividindo por 2, por 2, por 2. E aí você chega exatamente no 12,5. Como é uma porcentagem que você chega em consecutivas divisões por 2 da quantidade inicial, que seria 100%, você pode fazer meio que por força bruta, tá certo? Força bruta seria assim, ó. Você começa com 100%, ele quer saber o tempo necessário para que restem 12,5%. Então você começa com 100% da amostra. Quando passa uma meia-vida, o que é uma meia-vida? Vamos colocar aqui. Meia-vida. Tempo necessário para que uma amostra de material radioativo decaia, não, para que metade de uma amostra de material radioativo sofra decaimento, metade da massa, né, de uma amostra de material radioativo sofra decaimento, transformando-se em outro material, né? Porque ele perde material do núcleo, e que seria o núcleo, a quantidade de átomos, de prótons e nêutrons de um núcleo, não, a quantidade de prótons de um núcleo, né? É como se fosse o RG, é o que dá nome àquela substância, né? Então a meia-vida é o tempo que precisa para que metade da massa de uma amostra sofra decaimento, ou seja, perca material do seu núcleo, tenha emissão radioativa e acabe se transformando em outro material, tá? Depende do tipo de emissão aí. Mas o importante é que sempre vai cair para metade da sua quantidade inicial. Mas será com massa e volume, se você só no mesmo material proporcional, eu falei massa ali, mas pode falar em volume também. Então, se passar uma meia-vida, havia 100% da massa original, que vai ser 20 gramas. Mas como ele falou em porcentagem para a primeira pergunta, que é sobre quanto tempo para que restem 12,5 gramas, então se passar uma meia-vida, tá? Vou colocar aqui ó, uma meia-vida, MV, cai para 50% da massa original. Se passar aqui mais uma meia-vida, cai para metade do que tinha anteriormente, 50% cai para 25% da massa original. E se passar mais uma meia-vida, cai para metade de 25%, que é 12,5%. Por isso que essa questão, por ele ter escolhido 12,5%, ajudou, facilitou, porque ele podia ter colocado, por exemplo, 14,5%. Aí por esse método aqui não ia dar certo, porque não era uma quantidade exata de meias-vidas, tá? Aí teria que usar o segundo método que eu vou ensinar aqui nessa questão. Mas esse aqui dá para fazer assim, que eu acho que muita gente pode acabar fazendo, que é um jeito mais fácil até de visualizar.
Então é só contar quantas meias-vidas tiveram. 1, 2, 3. Então o tempo total são 3 meias-vidas, cada uma dura 5 anos. O que vai dar 15 anos. Outra coisa que a prova facilitou, já que nas outras ela pegou pesado, ficou sem noção, é que só tinha uma alternativa com 15 anos. Vou deixar aqui ainda que eu vou explicar o resto, vou marcar no final. Mas você já podia aqui já simplesmente marcar a letra E e ir para a próxima questão. Eu vou aqui continuar por didática. Tá? Então, a outra parte é após 20 anos. Quanto restava? 20 anos, de novo. Dá para fazer por força bruta esse método aqui, porque e fazendo contando mesmo, porque 20 anos é um múltiplo exato de 5 anos, da meia-vida. Então, para esses casos, você consegue fazer assim, ó, 20 anos, se com 15 anos caiu até 12,5%, vai cair de novo. Então, vai cair 4 meias-vidas. Então, você pode até fazer assim, ó, 20 gramas, aí vai passar uma meia-vida, vai para 10 gramas, né, metade, vai sempre dividir por 2. Uma outra meia-vida, 5 gramas, então aqui, ó, 5 anos, 5 anos, né, meia-vida. Aí, de novo, cai para metade, 2,5 gramas. Ele quer 20 anos, né, então tem que fazer mais uma vez. Metade de 2,5 é 1,25 gramas, 5 anos. O que vai dar um total aqui, 20 anos, vai cair para 1,25 como esperado aqui, ó. Tá? Tá, agora, digamos, eu tenho que preparar vocês para algo um pouco mais complicado, que ainda está dentro do escopo do ensino médio também. Como que eu resolveria se a quantidade de anos não fosse um múltiplo exato de 5, da meia-vida? Como que eu resolveria se o percentual que ele queria que sobrasse não fosse um divisor exato, né? Não entendo se você pode falar divisor, porque é 12,5, mas enfim, um valor que divide de forma exata o 100%. Né? Como que eu poderia fazer? Tem uma equação que é muito interessante você aprender, porque você pode usar também em outros exercícios em que há sempre uma taxa de redução, né? Por exemplo, percentual, uma taxa de redução contínua, né? Juros compostos, por exemplo. Você vai chegar à conclusão que a massa, ao final de t anos, vai ser a massa inicial, M0, tá certo? Essa é a massa inicial, vezes meio, porque sempre vai multiplicando no caso da meia-vida, né? Por meio, vai sempre caindo a metade. Aqui, onde o pessoal mais erra, coloca elevado a t. Mas não é simplesmente elevado a t, porque não é o t em anos, não é a cada ano que ele reduz metade da massa. É a cada 5 anos, é a meia-vida. Então, você pega o t e divide pelo tempo de meia-vida. Por exemplo, se o tempo for em 5 anos, aí divide por 5, vai dar uma vez o meio, caiu pela metade. Se for 10 anos, divide por 5, são 2 meias-vidas, entendeu? Então, muita gente esquece de dividir a variável t pela meia-vida. Então, para essa questão, eu vou ter que a massa final vai ser a massa inicial, M0, vezes meio elevado a t sobre 5, com t em anos. Então, para resolver o primeiro item, eu quero que a massa final seja 12,5% da massa inicial. Então, eu vou trocar o m por 0,125, né? Que é 12,5 dividido por 100%, de M0 vezes M0, igual a M0, vezes meio, tá? Elevado a t sobre 5, que eu quero t, né? Aqui eu acho que é melhor colocar 12,5%. Acho que fica mais fácil de enxergar o que eu vou fazer. Porque olha o que acaba acontecendo nessas questões. O M0 corta. Aí aqui você pode simplificar. A gente já viu que o 25 é o 4, né? 4 vezes 25 dá 100, então 12,5 vai ser 8. Então, se eu simplificar aqui por 12,5, vai ficar 1 sobre 8. 1 sobre 8 é o mesmo que 1 sobre 2 ao cubo, que é o que sobrou do lado esquerdo da equação. O resto cortou. Ó. E aqui simplificou. E aqui ficou 1 sobre 2 elevado a t sobre 5. Ó. Quando não é um múltiplo exato de 100, não é um divisor exato,
não é o resultado de 100 dividido por um valor inteiro, aqui é a porcentagem, aí não vai conseguir essa base igual. Aí a questão vai ter que te dar o quê? Logaritmos, para você trabalhar com logaritmos, que é o jeito que você resolve a equação exponencial quando as bases não são iguais. Mas quando as bases são iguais, fica mais fácil, né? Você pode simplesmente igualar os expoentes. E aí você passa 5 multiplicando. Aí você pode falar, e dá 15 o quê? Anos, que é o tempo. Ah, professor, mas o primeiro método é muito mais fácil. Eu sei, jovem padawan. O problema é que o jeito mais fácil não funciona em todos os casos. E você tem que entender. Eu sei que vocês adoram o jeito mais fácil. Quem não gosta? O problema é que nem sempre o jeito mais fácil é o jeito mais poderoso. Na verdade, geralmente não é. O jeito mais fácil costuma ter limitações. O jeito mais difícil costuma ter quase nenhuma limitação. Então, esse método aqui mais trabalhoso serve para praticamente, talvez, não gosto de falar todos, mas acho que todos os casos de questões de meia-vida. Esse método aqui só serve para alguns casos específicos, que é o caso em que dá a quantidade exata de meia-vida. Entenderam? Então é muito importante você entender esse método também. Não falar assim, esse é mais difícil, ignora, apaga da mente e fica com esse. Aí você está correndo sério risco de cair uma questão na Unifam, outro vestibular que você for fazer e não conseguir. Mas o professor falou que tinha esse método aqui, por que não está dando certo? Porque você apagou a parte de que ele não funciona para todos os casos. Tá bom? Presta atenção no que eu digo. Tá, e como que eu acho essa massa de 1,25 usando a equação? Basta fazer o tempo igual a 20 anos e achar a massa. Então vai ficar M, que é a massa que você quer, é igual a M0, aqui você pode trocar por 20, né? Porque eu preciso do valor, aqui não precisar porque o M0 acaba cortando. Quando ele te dá um percentual, você não precisa nem saber a massa original. Então agora o M0 eu coloquei 20 vezes meio. E o tempo você vai trocar lá por 20, né? São 20 anos dividido por 5, que é a meia-vida. Então vai dar 20 vezes meio elevado a 4, que é 20 sobre 5. Vai dar 20 vezes 1 sobre 16. Se você simplificar por 4 em cima e embaixo, aqui fica 5 e aqui fica 4. Correto? 5 por 2 dá 2,5, por 2 de novo, que é por 4. Dá o quê? Nosso querido 1,25 gramas. Novamente, por essa equação da meia-vida, você resolve mesmo que a quantidade de anos fosse 18. É claro que aí você teria cálculos mais complicados, mas daria para resolver. E aí eu fico o gabarito da letra E. Pronto, acabou a parte.